Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Breno Kami. Eu sou o Alan Meiroz. Está começando mais um Tsukicast, seu podcast de animes, onde a gente vai criar reflexões e conversar um pouco sobre o cenário dos animes em geral. Hoje o nosso é o segundo episódio falando sobre o anime Paradise Kiss. Vamos lá. Paradise Kiss, ele é um anime que foi lançado em 2005 e ele é baseado num mangá escrito por Ai Yazawa. E ela foi publicada originalmente numa revista de moda chamada Zipper, o mangá do qual esse anime foi baseado. E basicamente a trama é sobre uma garota chamada Yukari, da qual ela estuda numa escola padrão japonesa, assim. Ela está no terceiro ano do ensino médio e, de repente, ela acaba se envolvendo no mundo da moda, através de alguns personagens que vão ser centrais para a narrativa futuramente, que são um garoto chamado Arashi, uma menina chamada Miwako, uma outra garota chamada Isabela e o George. E é muito, muito, muito importante para a narrativa, principalmente porque ele faz parte do relacionamento principal do anime. E temos também por último, mas completamente não importante, Hiroyuki, que é o colega de classe da Yukari. E vocês vão entender o porquê que eu falei completamente não importante. A gente realmente não gosta muito dele, mas ele faz parte da trama, ele serve para amarrar os personagens, ele tem que estar ali, né? Então, já que esse é um anime que ele tem uma ênfase bem grande nessa questão da moda, eu acho que é até interessante a gente analisar mais pelo lado visual dos personagens primeiro, porque é uma coisa que reflete bem na essência da obra, assim. Eu concordo. O anime ele tem muita referência à moda, revistas de moda, né? A essência do anime é sobre moda, o enredo principal é sobre isso. Inclusive, tem até uma curiosidade que é que esse anime, ele o mangá dele, né, que pode ser baseado, foi publicado numa revista de moda, que é a Zipper. Eu não cheguei a dar uma procurada mais a fundo, mas eu achei que é um detalhe bem interessante isso, porque é uma coisa que eu acho que né, não tem tantos animes que são publicados dessa maneira. Realmente, é muito raro você ver um anime tipo, baseado em uma revista. Você vê anime baseado em livro, baseado em filme, ou então que o ator tirou da cabeça dele, mas baseado em revista, tipo, não totalmente baseado na revista, mas um anime que foi inicialmente publicado para estar em uma revista, né? O mangá dele, se eu não me engano, foi publicado inicialmente na revista, não é isso? Foi. Foi em 2003, se eu não me engano, né? Foi, isso, 2003. Exato. E, bem, agora continuando, eu acho que, primeiramente, destacar o protagonista da história seria interessante para a gente começar nessa análise dos visuais, porque eu acho que isso pode dar uma guia para a gente de como analisar mais profundamente depois as personalidades deles. Ok, concordo. A personagem principal, né? A Yukari. Yukari, mais conhecida como Caroline. Tem um apelido como Caroline pelo pessoal do clube de moda, né? Uhum. Ela tem uma questão que eu acho interessante, que é que ela tem um outro personagem, né, que ela interage mais assim no início, que é o Hiroyuki. Hiroyuki é o colega da escola dela, onde ela estuda, e eles têm um visual que na essência eles são muito semelhantes. Eles têm um negócio tipo de design japonês padrão, assim, com ela com aquela saia e ele com aquela camisa social com uma blusa por cima. E isso, apesar de serem muito semelhantes, eu acho que transparece questões diferentes do personagem deles. O Hiroyuki, ele tem uma questão de que ele é muito certinho, assim, tipo, pelo jeito que ele é mesmo, né? Tipo, como se ele estivesse fingindo ser aquilo ali. O garoto perfeito, né? O garoto exemplar, tem boas notas, não faz nada de errado até onde a gente consegue enxergar ali no anime. Também. Sem spoiler. Então, depois a gente entra mais nessa questão do Hiroyuki, com as coisas que ele faz.
Mas, tipo, ele transparece com esse visual dele simples de uma estabilidade, uma coisa, tipo, de conservadorismo até certo ponto, né, das visões de mundo dele. E até tem um pouquinho de... Como eu posso dizer? Você tem alguma questão que você gostaria de ressaltar desse personagem, tipo, no visual dele? Sobre o visual dele, ele é realmente muito comum, genérico aluno de escola japonês, sabe? É um visual não tem personalidade. A personalidade dele é ser um aluno crushzinho da personagem principal. E depois tem umas reviravoltas, né? Mas isso mais pra frente. Uhum. Mas aí, tipo, a questão é que, tipo, ele tem esse visual porque ele se adequa a ele e ele gosta de ser assim. Agora a Yukari, ela tem esse visual básico porque ela só segue as normas. Ela não faz questão. Exatamente. Ela não sabe o que ela quer. Ela tem um conflito tanto interno quanto externo e até familiar. De tipo, o que eu quero fazer da minha vida, sabe? Será que eu quero fazer o que meus pais estão querendo que eu faça? Ou será que eu quero fazer o que eu quero fazer, sabe? Sim. Então ela tem essa dificuldade de tipo, se impor, de entender o que ela quer. E o visual dela casa muito com isso, né? Ora é um visual mais simples, ora é um visual um pouco mais ousado, mas sempre naquela linha tênue de tipo, eu preciso achar a qual lugar eu pertenço de verdade, né? E aí, para não... Eu ia conectar já com uma outra questão, mas eu acho que é melhor a gente manter o ritmo falando dos outros personagens para depois destrinchar mais a Yukari, tipo, nessa questão do desenvolvimento dela no anime. Tem algum personagem do elenco principal que você se destacou bastante assim dessa questão do design? Cara, de primeira mesmo, o personagem... O George? O George, isso. Tava tentando lembrar o nome dele. O George. O cabelo azul, o estilo bem... Como eu posso dizer? Fashion, né? É um cara que ele parece ser aquele bad boy, mas ele tem um estilo glamouroso, né? Fashion, o cara requintado, tipo, boa pinta. Sim. E bem na dele, sabe? O estilo dele transparece muito essa coisa de, tipo, de um cara fechado. Apesar das roupas dele serem bem escandalosas, né, em algumas partes, mas ele é um cara de personalidade um pouco mais na dele e tal. Sim, eu acho que até transparece um pouco do lado artístico dele nas próprias roupas, porque ele se enxerga como um artista fazendo roupas. Ele não faz uma roupa para um sistema de corporação. Ele faz roupas para satisfação própria dele. Exato. Pelo menos foi isso que eu absorvi. Você acha que faz sentido? Não, assim? eu concordo. É tipo, ser estilista para ele não é uma questão comercial, é uma questão pessoal, uma questão de eu gosto de fazer isso, sabe? É algo que me dá prazer de fazer e tal. É realmente um artista, né? Sim. Eu acho que isso contrapõe um pouco. O personagem que contrapõe ele é o Arashi. Que pessoalmente, depois de ter assistido uma vez e meia, eu acho que foi uma personagem que eu mais me conectei, assim, que eu mais achei carismático, porque ele meio que bota um limite, assim, no grupo, tipo, ele faz os questionamentos mais pé no chão, assim, quando o pessoal tá querendo viajar demais, quando o cara tá viajando demais, tipo, por exemplo, quando a gente vai citar, tem uma parte mais pra metade do anime onde ela chega a fugir de casa. E aí, eventualmente, no final desse arco, o Arashi ele questiona ela sobre isso. Tipo, você não quer... você não acha que é melhor você voltar pra casa? Porque você precisa de uma estabilidade, assim, tipo... Não é só, vou me revoltar aqui, tipo, porra louca. Exatamente. Não. E o Arashi, ele tem uma conexão muito profunda com outra personagem, né? Que é a Miwako. Não, que eu esqueci de citar, tipo, só pra não deixar de lado, tipo, eu acho que o design dele se relaciona com essa questão dele ser mais pé no chão por conta dessa estética punk dele ser, como posso dizer, ele ser mais, ele parece uma estética que ele é mais ignorante, assim, tipo, não de ele ser tipo, dele ser, tipo, mais
eu vou falar o que eu tenho que falar e dane-se, sabe? Uhum, Eu acho que é isso que transparece, tipo, a estética dele. exatamente. E Mas, conectando aqui com a Miwako, né, que seria o parzinho romântico do Arashi, e não é spoiler, porque logo no começo do anime já mostra, uhum, mas ela é uma personagem mais infantilizada, né, visualmente falando. sim, sim. Ela é uma personagem infantilizada, que tem umas roupas mais fofinhas, rosa, bem aquela coisa Kawaii. japonesa, sabe? Harajuku e tal. E ela, apesar de ter esse visual mais fofo, a personalidade dela contrasta com isso. O interno dela contrasta com essa perspectiva mais fofa, porque ela tem várias questões aí, tanto em relação ao passado dela, à irmã dela, que mostra que na verdade ela não é uma pessoa tão infantil assim. É verdade. Mas de todos os personagens foi o que eu menos me conectei assim, mas depois a gente dá uma debatida sobre isso pra ver se as nossas visões contrastam ou se, tipo, se bate assim. E por último, mas não menos importante, nós temos a Isabela, que ela traz uma questão que é muito, eu acho muito atual assim, que é uma questão mais sobre identidade, que é o nosso Exatamente, próximo tema. exato. Eu acho interessante pontuar sobre a Isabela que ela é um personagem que ela é o perfeito exemplo de como a identidade de uma pessoa pode ser moldada através da moda, através de como ela se veste, melhor dizendo. Porque todo o personagem dela é construído através de uma certa cena que acontece no episódio 11, se eu não me engano, que é tipo, ela tá lá quando ela é mais nova, assim, quando ela é pequena, e ela recebe uma visita do George, que é amigo dela da escola. Aí, nesse dia, o George ele dá um vestido de presente pra Isabela. Só que tem um detalhe. A Isabela, nessa época, era uma pessoa trans não assumida. Uma mulher trans não assumida. Exatamente. Se portava no ambiente social como um garoto, mas não se identificava. O George ele sabia dessas questões dela, contribuir, né? Ele deu um vestido de presente. E a primeiro momento a Isabela teve uma resistência, assim, pensar, tipo, não, isso não é uma coisa que um garoto faria. E aí tem claramente um choque, né? Tipo, de realidade, uma. Exatamente. Tipo, ela tem aquela questão de, tipo, inicialmente, né? Não, isso não é algo que um garoto usaria. Por que, que eu ia usar isso? Por que, que você está me dando isso, sabe? É, E fica aquele conflito interno. Mas, ao longo do tempo, a pessoa acaba percebendo, né? Que, tipo, era aquilo que ela realmente queria. sim. Era se vestir como uma garota, ser uma garota que ela realmente queria. E ao longo do tempo ela vai percebendo isso através do George que vai incentivando. Ele, inclusive, no mesmo dia que deu o vestido, ele achou muito bonito, ó, como ficou o vestido dela. E isso afirmou ainda mais quem ela é, através do que ela estava vestindo. Sim, ele elogia e tipo, ele incentiva a todo momento. Então essa questão da moda como representatividade e como forma de expressão, né? O anime trata muito bem, porque além de ser um anime sobre moda, publicado numa revista de moda, ele também é um anime que traz questões muito atuais. Isso a gente pode pontuar também numa questão bem interessante, porque o anime foi escrito por uma mulher e ele é direcionado para o público feminino. É um anime do estilo Josei, como eu citei na introdução, que é para garotas, mulheres adultas, né? Sim. Jovens adultas, público mais adulto, assim, por volta dos 17 aos, sei lá, 40, 50 anos. 18 para mais, né? Agora, continuando. Eu acho que é curioso citar que, tipo, essa questão do desenvolvimento de personagem através da moda, ele se estende para outros personagens nessa história. Principalmente para Yukari, que ela desenvolve isso de uma maneira mais longa. A da Isabela foi só uma cena específica, né, num episódio, mas a Yukari ela tem essa construção desde os primeiros episódios
dela se encontrando em meio aos vestidos, em meio aos sapatos que ela experimentava e depois decidindo entrar de cabeça nesse mundo novo que pra ela de modelo, essas coisas assim. E isso é uma coisa que eu acho que não nesse nível, né? Tipo, nem todo mundo passa por esse tipo de coisa, mas tipo, as pessoas no mundo real também se mudam de certa forma dessa maneira. Por exemplo, eu vou até citar um caso aqui que eu acho interessante. O vosso amigo aqui, Breno Kami, Lá vem ele jogando pra mim. ele teve uma transição de estilo visual muito grande assim durante a adolescência. Ele se vestia de uma maneira tipo, mas é padrão assim, tipo, de repente ele foi lá e tipo, começou a ter um estilo mais emo, mais K-pop. Todo mundo que tá ouvindo esse podcast já teve essa fase, eu tenho certeza. E isso era uma maneira dele afirmar a identidade dele, o que ele gostava mesmo, tipo, né? Então, realmente, porque é uma questão assim que acontece com todo mundo, cada um de uma forma diferente, mas quando você chega numa certa idade, quer dizer, até você chegar numa certa idade, você tem uma visão de mundo. E aí depois que você passa de uma certa idade, você tem outra visão de mundo. E isso reflete no seu dia a dia, no seu estilo, no jeito que você se veste, no jeito que você quer que as pessoas te percebam. Então é uma coisa muito interessante que esse anime trata. Que a forma de se vestir, se expressar, elas caminham juntas, né? Você veste aquilo que você quer mostrar. Você, como dizem, tipo... Como é aquele ditado? Você... esqueci, mas enfim. Olha, aí a gente pode só. Eu acho que a questão é mais que basicamente, tipo, as peças de roupa, elas são como uma linguagem, elas transmitem coisas pra você. Cada vestimenta que você usa, uma camisa, uma calça diferente, uma blusa, pode transmitir uma mensagem para quem tá te observando. Exato. E a gente deixa, né, como final dessa reflexão sobre moda e representatividade, né, que todo mundo tem o seu estilo, todo mundo quer que as pessoas vejam, né, você como pessoa sempre quer ser visto, independente da forma que você seja, se você é mais introvertido, mais extrovertido, mas assim como é apresentado no anime, todo mundo tem o seu estilo, todo mundo tem os seus problemas e todo mundo pode fazer disso algo bom. Sim, isso é verdade. Citando em relação ao relacionamento principal da Yukari, que é com ela com o George, tem alguma coisa assim que você acha destacável? Então, sobre o relacionamento da Yukari com o George, é aquela coisa, né? No começo, a Yukari, ela é muito... Não vou nem dizer muito apaixonada, porque, tipo assim, internamente, né, a gente vê que na cabeça dela ela tá pegando uma afeição pelo George e tal, tá gostando dele, e ela tá se conectando com ele, só que ele não tem essa conexão. É um cara mais afastado, tipo, ela tenta se aproximar dele, mas ele nunca deixa ela se aproximar. Então fica aquela coisa de, tipo, como se fosse um amor platônico. Olha, eu não acho que é tão assim, mas claramente tem uma dissonância na visão que um tem sobre o outro. O George, ele já tem uma experiência maior com relacionamento, ele já anteriores, né? Então ele já tem uma postura mais de dar um espaço pra pessoa, de ele ser mais, ele prezar mais pelo livre-arbítrio da pessoa, digamos assim, né? Que tipo, eu gosto de você, mas você toma as suas próprias decisões, assim. Tipo, eu não vou ficar controlando o que você quer fazer, sabe? Exato, Aí é muito interessante dele. Uhum. Quer citar alguma coisa em relação a isso? Em relação a eles, eu acho que eu não tenho muito o que falar, porque o que eu percebi dos dois é realmente essa questão, sabe? Que ela começa a nutrir um sentimento por ele,
Só que ele tá sempre um pouco mais afastado, como se ele falasse assim, ó, eu vou deixar você pensando aí, ou você tem sua liberdade, você faz o que você quer, eu vou fazer o que eu quero aqui. Só que não é isso que ela tá esperando, né? Ela tá esperando uma certa atitude dele, Sim. e muitas vezes ele não toma, né? Ela fica com expectativas. Ainda mais porque, se eu não me engano, é o primeiro relacionamento dela que ela tem, né? Então, claramente vai ficar uma questão assim de expectativas que não se conectam muito. Eu acho curioso que nesse anime tem, por conta dessa questão das atitudes do livre-arbítrio, ser um tema bem, eu acho que bem grande assim, o relacionamento da Yukari com o George fica girando em torno disso. Ela fica tentando constantemente tomar decisões próprias, ser independente assim, mas ela ainda cai numas, digamos, armadilhas, tipo, emocionais de tipo, ficar com as expectativas dela bem altas às vezes. Pensando, nossa, o que o George vai pensar disso aqui? Será que ele vai reagir de tal forma? E eu acho que é até normal o caso dela, de ela botar num primeiro relacionamento e ela ficar com isso, mas eu não vejo como algo que é tão bom assim, tipo, você ficar com essas coisas assim, tipo, constantemente na cabeça. Sabe? Não sei o que você acha. Realmente. Tipo assim, ela tem aquela questão do pensamento genérico, né? Daquelas personagens de anime que se preocupam muito com o que o par romântico, vamos dizer assim, pensa, né? Tipo, o que será que ele vai achar disso? Será que eu faço isso pra ele e tal? E tem muito disso, né? Isso vem muito, não só de uma parte da cultura ocidental, mas muito, muito mais forte na cultura oriental. De ter essa preocupação, sabe? Essa coisa de respeito com a figura, né, do par romântico. Você chegou a pesquisar alguma coisa sobre esse assunto ou você tá tipo, falando assim só tipo de cabeça que você lembrou assim? Não, assim, que eu falo é mais pelos animes que eu já assisti, sabe? Em questão dessas personagens. Por exemplo, aquela questão de Ryoka, né? Que é o anime do nosso primeiro episódio. Que a Mayaka, ela faz o chocolate pro Satoshi, porque ela quer demonstrar o amor dela e tal. E aí tem essa questão de tipo, eu quero que ele saiba que eu gosto dele, tipo, e raramente isso vem o contrário, né? Não sei, quase não vê isso acontecer de forma contrária. Do personagem masculino ficar se preocupando tanto assim com. Sim, é uma coisa muito frequente nos animes, né? E principalmente anime de romance, né? Tem muito essa coisa de idealizar uma coisa, tipo, a personagem feminina, ela idealiza uma coisa do masculino, e aí ele trata ela de uma forma, vamos colocar assim, um pouco mais fria. Mas ainda assim ela gosta dele e, tipo, tenta a todo momento encantar ele, vamos colocar assim. Agora, uma questão que eu acho bem mais quebrando com esse estereótipo assim é o relacionamento do Arashi com a Miwako, com a interferência do Hiroyuki. Meu Deus do céu, eu não gosto desse personagem. Ele para mim é uma interferência muito constante na trama. Ele atrapalha a Yukari, ele atrapalha a Miwako e o Arashi. Eu entendo a função dele de ser o mundo comum, assim, tipo, ele vai lá e tenta convencer a Yukari a voltar pra escola, só que ele é muito cabeça fechada, então ele não consegue convencer ela de primeira, mas, tipo, ainda assim, eu acho ele muito sem noção. Assim. Ele é o tipo personagem que tá ali pra criar confusão, né? Ele é o cara que tá lá pra criar confusão entre a Miwako e o Arashi, ele tá ali pra criar confusão na Yukari, não é nem entre ela e o George, ele cria confusão nela. Porque ela fica tipo, será que eu gosto dele? Será que eu não gosto? No final ela fica, não, mas tipo, ele começa a ter sentimento por ela, mas é aquela coisa, né? Ele é um personagem que poderia muito bem sumir do anime. Sempre discutível. Mas, enfim, em relação aos personagens que eu citei, a Miwako e o Arashi, o caso deles é muito não romantizado, assim, porque, tipo, claramente dá pra ver que na relação deles tem um ciúme e não é demonstrado de uma maneira boa.
sabe? Tipo, muitas Exatamente. vezes é uma coisa que é romantizada pelas pessoas. Sim, é uma coisa bem legal, porque em anime geralmente tem aquela coisa do filme bobinho, né? Ou então aquele filme mais Mirai Exagerado, Nikki, né? cômico. Mas enfim, a gente deixa baixo essas obras aí. Mas enfim, o ciúme geralmente é uma coisa que raramente é tratada tipo, da forma que é na realidade, sabe? É sempre ou muito exagerado pro péssimo ou muito exagerado pro fofinho. E nesse anime não, é tratado de uma forma até que natural. Eu reforço de novo colocando, tipo, é um anime criado por uma mulher para um público feminino. Talvez isso seja boa parte do motivo do porquê que essas questões de relacionamento são tratadas dessa forma mais natural, mais apegadas à realidade em si e menos estereotipadas, né? Uhum. Eu acho que em geral, assim, os personagens principais são bem humanos da maneira que eles reagem, assim, da maneira que eles reagem. Eu acho que em geral, assim, tem uma construção bem orgânica, eu diria. Exatamente. A gente pode citar aqui um anime que todo mundo conhece, né? Fullmetal Alchemist, que também é escrito, o mangá, né? Escrito por uma mulher. E os personagens, né? A personalidade deles, o arquétipo de personagem deles é muito bem construído. Tipo, é um anime com uma história muito boa. E os personagens, eles têm aquela personalidade. Claro, tem personagem raso? Tem personagem raso. Mas, na grande maioria das vezes, os personagens eles são muito bem trabalhados, principalmente na questão emocional, nessa coisa de você ler, assistir e falar, nossa, eu me identifico com esse cara. Falando um pouquinho sobre o cenário, né, a arte do anime, ela é uma arte muito bonita, é bem retrô, assim, se a gente colocar a época que o anime foi estrelou, né? E é muito interessante, porque eles usam muito coisas da vida real. Eles usam, tipo, recorte de revista, eles usam fotografias de pessoas reais no cenário do anime, eles usam texturas de tecidos reais, assim, coisas que você olha e fala, caramba, tipo, realmente teve uma preocupação aí com a ambientação. Eu acho curioso que eles misturam até com uma animação mais caricata, às vezes. Tipo, eles tentam fazer um estilo mais anime convencional. Claro que no traço que bate com o da autora, né? Não um traço genérico. Mas, tipo, tem horas que eles vão para um visual mais cartoon. Principalmente nas cenas que é, tipo, mais cômicas. Exato, é bem interessante. Eles usam essa coisa mais cartoon, mais escrachada, assim, para mostrar emoção dos personagens e tal, ou então a parte mais cômica mesmo. E é interessante essa questão também da ambientação em questão de época, né? Tem muitos carros de época, carros clássicos, arquitetura clássica. Tem muita coisa bem interessante nessa questão do cenário. É um anime muito rico nessa questão de arte, né? Muito interessante e vale muito a pena. Tipo, você ver, assistir e prestar atenção nos detalhes. Geralmente a gente faz isso quando assiste pela segunda, terceira vez, mas é muito interessante. Tem bastante coisa. Tópico 5, conclusão. Agora, em geral, assim, eu acho que foi um anime muito bom. Mas, tipo, no início, assim, eu fiquei meio coisado, assim, com o jeito que eles iniciaram, tipo, no episódio 1, porque eu achei um pouco aleatório, tipo, a menina tava andando na rua, aí, tipo, eles vão lá e, você é bonita, vem cá. Aí ela vai, desmaia, e enfim. Mas, conforme foi construindo os episódios, eu fui gostando mais, assim. No meu caso, tipo, a minha primeira impressão, né, do anime foi cansativo. Por exemplo, eu comecei a assistir e tal, teve essa cena, tipo, eu não tava entendendo nada. Eu achei que ia ser um anime tipo Shonen da vida, porque começaram a falar de espírito, sei lá. Eu falei, que é isso, mano, que eu tô assistindo? E aí, quando chegou no clube, né, no Paradise Kiss, começou a desenrolar essa trama mais dramática, mais focando nele, na personagem principal, né, na Icaris. Eu comecei a gostar. Então, tipo, o anime, ele pega de surpresa. Pra quem não tá acostumado, pode até ser estranho, cansativo ou entediante, mas se você vai assistindo,
você vai entendendo, você vai se aprofundando nos personagens e você vai criando algumas conexões, né? E começa a fazer sentido, você começa a se inserir ali naquele cenário e é bem bacana, sabe? Minha primeira impressão foi que ele tava maçante, mas isso no primeiro episódio só, e nos seguintes, tipo, eu comecei a me envolver mais e gerou um interesse por assistir ele. Nesses casos, a regra dos 3 episódios vale a pena seguir, né? Nesse anime vale a pena você assistir os primeiros 3 episódios pra você ver se você quer continuar ou não. Mas, pessoalmente, eu acho que a parte mais interessante, assim, do anime em geral foram bem no final, quando eles completam o desfile que eles têm que fazer com a roupa que eles desenvolveram durante todo o anime para Yukari vestir no final, e na metade, entre os episódios, se eu não me engano, 5 e episódio 8, que é o período que a Yukari foge de casa. É a parte que eu acho que é mais interessante, assim, porque ela vai construindo mais identidade para a própria Yukari, né? Ela vai encontrando uma nova cultura, basicamente. Essa área da moda, de como é ser modelo, e ser procurada por agências. Sim, ela finalmente começa a se encontrar, né? Ela começa a perceber quem ela é de verdade, né? Ela tipo, vai encontrando o caminho dela. Sim. E é muito curioso, né? Que a mãe dela era toda restrita, assim, né? Mas aí depois desse fato dela ter fugido de casa, ela até dá uma mudada de pensamento. E isso reflete que, né? Toda essa jornada dela fora de casa não foi em vão, né? A mãe dela só no susto, né? De perder a filha dela pro mundo e ela não voltar mais. Exatamente, é uma coisa bem interessante, porque tem esse conflito familiar também, né? Da mãe dela não aprovar o que ela queria, porque ela não estava seguindo o caminho que ela e o pai dela queria, né? E aí ela foge de casa e dá um choque de realidade na própria família, né? É muito interessante, porque além da trama principal, tem essa trama que a gente pode colocar como secundária, apesar de ser relacionada à personagem principal, que mostra muito sobre essa pegada de tratar muito bem os relacionamentos, né? O drama. Mas enfim, basicamente são essas as reflexões que nós temos sobre esse anime em particular. E eu recomendo muito que vocês assistam, porque eu acho que é uma coisa bem bacana, bem moderna. Tipo, como que eu posso dizer? Basicamente, tipo, pra aquela época, eu acho que pra época que ele lançou, era um anime tipo, muito à frente do seu tempo nos tópicos que ele citava. Com certeza. Agora, se eu for considerar nos tempos de hoje, esse anime eu acho que é um anime moderno. Exatamente. É um anime que na época que foi lançado, ele tinha muito à frente do momento, do cenário que era vivido na época. E hoje em dia, né, a gente já tem mais essas discussões e tal, então provavelmente o pessoal mais novo vai gostar desse anime, o pessoal mais antigo que tem uma cabeça mais atual vai gostar desse anime também. E a galera da moda, né, a galera que curte anime de romance, que curte moda, que curte principalmente arte, né, vai gostar bastante, tenho certeza. É isso, galera. Ficamos por aqui e até a próxima.